A paz do Senhor, meus queridos irmãos e amados ouvintes da Palavra de Deus. Estamos dando início a mais um estudo das lições bíblicas da CPAD, da Escola Dominical. E nesse trimestre, as lições de adultos, ela tem o tema Os Valores do Reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. E hoje estaremos estudando a lição de número 5, lição que tem por título O Casamento é para Sempre. Então estaremos estudando hoje a respeito do casamento e tudo aquilo que envolve, todas as questões que envolvem essa união que foi criada por Deus, ainda ali no princípio, na criação do homem e da mulher, e ela foi criada para ser vitalícia. Por isso o título da lição, O Casamento é para Sempre. E aqui no texto áureo, o autor ele escolheu o versículo de Mateus, no capítulo 19, versículo 6, que diz: Assim, não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. E a verdade prática, a vontade de Deus para o casamento é que ele seja vitalício. Na continuidade do Sermão do Monte, Jesus condena o adultério. Então a gente vai falar a respeito aqui hoje de vários temas, iremos abordar aqui inicialmente alguns deles, mas inicialmente a gente já fala a respeito disso, que o casamento ele é vitalício. A gente tem como base o versículo de Romanos no capítulo 7, versículo 2, para falarmos isso. A leitura bíblica em classe, ela se encontra em Mateus, no capítulo 5, os versículos 27 ao 32, que diz o seguinte: Ouviste que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. E se a tua mão direita te escandalizar, corta e atira para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Também foi dito: qualquer que deixar sua mulher, que lhe dê carta de desquite. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de prostituição, faz que ela cometa adultério, e qualquer que casar com a repudiada, comete adultério. Então aqui na lição de hoje, ela tem 3 objetivos, tem 3 tópicos, e cada tópico ele tem um objetivo. O primeiro tópico a gente vai apresentar a condenação do adultério. No segundo, mostrar que o que rege o coração regerá o corpo também. E no terceiro, afirmar a indissolubilidade do casamento, combatendo aí o divórcio. O intuito dessa lição de hoje é fortalecer o casamento. O casamento, de acordo com a palavra de Deus, a gente encontra isso também, por exemplo, na declaração de fé. Ele tem 3 princípios, 3 pilares. Se a gente lê na declaração de fé das Assembleias de Deus, é um livro muito importante que todo crente ele tenha, a declaração de fé das Assembleias de Deus. Todo crente da Assembleia de Deus é importante que ele leia a declaração de fé para entender em que nós cremos. Então, no capítulo 24, que vai falar sobre a família,
na página 204, no ponto 1, ele vai falar a respeito do casamento ou união matrimonial. E diz assim, que ele é uma instituição criada por Deus, que tem por princípios reguladores e estruturantes a monogamia, e aí ele cita aqui o versículo 24 do capítulo 2 de Gênesis, portanto deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e ambos serão uma carne. E a heterossexualidade. Ele, porém, respondendo, disse-lhes, não tendes lido que no princípio o Criador os fez macho e fêmea? Mateus capítulo 19, versículo 4. E aqui também nós vemos falando a respeito da indissolubilidade do casamento. Então, a monogamia, ou seja, um homem com uma mulher, né, apenas um, e não poligamia, né, com várias pessoas. O casamento, ele também é heterossexual, ou seja, sexos diferentes. Esse foi o casamento instituído pelo Senhor, por Deus, o casamento original, criado ainda ali no Jardim do Éden pelo Senhor, e ele é indissolúvel. E é justamente nisso que nós iremos focar hoje. Não iremos focar no pilar dele ser, no princípio dele ser heterossexual, nem dele ser monogâmico, mas vamos focar no fato dele ser indissolúvel, né? Como a gente vê aí em Mateus, no capítulo 19, versículo 6. Esse capítulo 19 de Mateus, a gente vai falar bastante dele. E aí Jesus, ele fala aqui para os fariseus, assim não são mais dois, mas uma só carne, portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Veremos, né, aqui que o casamento, de acordo, né, com a origem divina, de acordo com o plano de Deus, ele não foi feito para ser dissolvido, não foi feito para ser anulado. E a gente vai ver aqui, né, no primeiro ponto, por exemplo, a respeito do adultério, da prostituição. E a gente vai ver que Deus, ele abomina o adultério, abomina a prostituição, como o autor aos Hebreus, ele escreve no capítulo 13, no versículo 4, dizendo: venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Então, aqueles que se dão à prostituição e aos adúlteros, eles serão julgados pelo Senhor. Iremos falar também aqui a respeito do coração, né, dos pensamentos do homem, que nós somos aquilo que nós pensamos, como Jesus ele fala em Marcos, no capítulo 7, nos versículos 21 e 22, ele diz: porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. E também o escritor, em Provérbios, no capítulo 4, versículo 23, Salomão lhe diz o seguinte, Provérbios, no capítulo 4, versículo 23, ele diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Então a gente vai ver aqui que o coração é o que determina, né? Ou seja, os nossos pensamentos, eles são o que determinam aquilo que nós fazemos. É dele que procede as saídas para a vida. Então, os nossos pensamentos, eles devem estar focados nas coisas do alto, nas coisas que são de Deus, naquilo que é puro, naquilo que é louvável, naquilo que é amável, naquilo que é santo, para que nós não venhamos pecar contra o Senhor, porque os nossos pensamentos são maus. E também iremos falar a respeito da indissolubilidade.
do casamento. Vamos ver que Deus ele abomina o repúdio, abomina o divórcio. Então, o divórcio ele nunca é o caminho aí para resolver questões do casamento. Então, né, já dito isso, a gente vai dar início, né? Aqui os versículos que eu passei, a gente já deu início à aula, né? Os irmãos já vão anotando já, tomando nota desses versículos, são muito importantes, né? Para que a gente possa compreender, né, melhor. Os irmãos também, quando eu for falando, né, vão acompanhando aí na Bíblia de vocês, marcando, né? Quem gosta de marcar os versículos já vai marcando, para ter um melhor entendimento do assunto. Então, aqui na introdução, o autor ele diz que no Sermão do Monte, em que Jesus evidencia a justiça e o caráter do discípulo acima da postura dos escribas e fariseus, a preservação do casamento foi muito bem destacada. Ao evocar o sétimo mandamento, não adulterarás, a intenção do mestre é colocar o casamento no seu devido lugar, como foi designado pelo próprio Deus, né? Então a intenção de Jesus ao falar do sétimo mandamento, do decálogo, não adulterarás, era de explicar ele na sua origem divina, como a gente vem falando, né? Já em aulas passadas, para quem vem acompanhando, né, as lições, vai entender, né, o que estamos falando. Estamos falando que Jesus ele cumpriu a lei, ele trouxe a lei de forma perfeita. Ele não veio abolir a lei, Jesus não veio acabar com a lei. Ele veio, na verdade, para estabelecê-la, para trazer, né, o conhecimento da lei de uma forma perfeita. E foi o que ele fez também em relação ao sétimo mandamento do decálogo, não adulterarás. Ele explicou o verdadeiro sentido deste mandamento, porque na época em que ele estava vivendo, aquelas pessoas estavam interpretando da forma como bem queriam, né? Não estavam interpretando no seu âmago, no seu cerne, né? O que realmente o mandamento queria dizer. É que na continuidade do seu ensino, Jesus expressa que tudo começa no coração. A gente vai falar bastante disso no segundo tópico da lição. Assim, cai por terra as teorias aí, né, quanto ao divórcio, as evasivas criadas, né, por aqueles que pensam em se separar de seu cônjuge, visto que os que realmente são dominados pelos valores ensinados por Cristo, eles procuram em tudo a preservação da pureza, da vida conjugal e do verdadeiro lar cristão, né? Então todo aquele, né, que vai aí seguir, né, a pureza do evangelho, que vai seguir os ensinamentos de Cristo, os valores cristãos, os valores da palavra de Deus, essas pessoas, elas não vão sequer pensar em adulterar, não vão pensar em divórcio, não vão pensar em acabar com o casamento, que foi um presente dado por Deus para a humanidade e deve ser honrado. Então, em Mateus, no capítulo 5, dos versículos 27 ao 32, que é o texto, né, que a gente vai estudar aqui hoje, Jesus esclarece que não há espaço para uma moral dupla, como deseja uma sociedade degenerada, né? Então, quando os fariseus, por exemplo, ali em Mateus, no capítulo 19, foram interrogar Jesus, eles já tinham em seu pensamento ali possivelmente uma ideia, né, de utilizar aquilo em seu próprio benefício. Ele pergunta, é permitido, é lícito, né, fazer isso? Ele está perguntando isso porque tem intenção de fazer, né? Mas nós, como servos de Deus, como pessoas que seguem os valores cristãos, não passa nem pela nossa cabeça se divorciar, adulterar. Nós velamos e honramos o casamento, que é um presente que Deus nos deu. Então, aqui no primeiro tópico, vamos falar a respeito da condenação do adultério, né? No ponto 1, vamos ver aqui a definição de adultério, né? Sendo que adultério, né, se a gente for falar
na sociedade, assim, no dia a dia, né? O que é adulterar alguma coisa, né? É você deturpar, é você falsificar, né? Aí você está adulterando. Aqui a gente vai ver o adultério no sentido do matrimônio, né? Que, na verdade, né, quando você pega a palavra adultério, é como ir, né, em direção contrária a algo, né? Então, quando você está falando, né, de adultério, você está em direção a outra coisa, né? No caso, o matrimônio entre um homem e uma mulher, alguém, né, está indo em direção ao outro lado, né? Não em direção ao seu cônjuge, né? Então, no grego, temos o verbo mocheia, né? Moicheia, cometer adultério, ser um adúltero, ter relação ilícita com a mulher do outro, da mulher permitir adultério, ser devassa. Biblicamente, aí aqui ele diz que o adultério é definido como uma relação sexual que um homem casado tem com uma mulher que não é a sua esposa ou vice-versa, né? Então aqui é a definição de adultério. E a gente vê que a idolatria, ela era chamada, né, figuradamente, de adultério. Aí no Antigo Testamento, né, o povo de Israel, isso o Senhor usa até como metáfora o caso lá de Oséias, né, em que houve ali o adultério, né, da sua mulher, e para simbolizar, né, simbolizar o adultério que o povo de Israel cometia para com o Senhor, né, que no caso era a idolatria com Baal, né? Então a idolatria ela era chamada figuradamente no Antigo Testamento de adultério. Jamais se deve pensar que as ordens divinas em relação ao adultério fossem pesadas demais. Na verdade, por meio dessas prescrições da lei, o que se colimava, né, o que se objetivava aí, era preservar o casamento, a fidelidade conjugal, a família. O mandamento não adulterarás trata-se de um dique, né? Uma muralha aí, né, que vai preservar a fidelidade conjugal e a família, a célula máter da sociedade. Então, o objetivo de Deus, quando deu o mandamento ali para o povo de Israel, não adulterarás, era de preservar o casamento, preservar a família. Então, quando ocorre ali o casamento entre homem e mulher, ali já inicia-se uma família. A família, ela é a unidade principal da sociedade. É a primeira instituição criada pelo Senhor. Foi criada pelo próprio Deus. E é a base da sociedade. Seja onde for, na sociedade, na igreja, se você destrói uma família, você destrói uma parte do todo. Então, quando Deus ele deu esse mandamento, não adulterarás, o objetivo era que esse mandamento ele cercasse a família. Cercasse no sentido de proteger a família. Então, quando o cônjuge ele obedece ao mandamento de não adulterar, ele preserva a sua família. Ele faz com que os ataques do inimigo não sejam efetivos em sua família. A palavra de Deus ela nos diz, em 1 Coríntios, no capítulo 6, versículo 18, Paulo lhe diz, fugi da prostituição. Então, se nós fugirmos da prostituição, fugirmos do pecado e nos sujeitarmos ao Senhor, Tiago, ele fala no capítulo 4, versículo 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Então, se nós fugirmos da prostituição, se nós fugirmos do pecado, o diabo ele fugirá de nós. Então é necessário que nós fugirmos do pecado para que ele fuja de nós, para que nós possamos resistir. Então, quando eu falo do pecado, do adultério, eu tenho que resistir a isso, eu tenho que, pela força que o Espírito Santo de Deus me dá para resistir a esse pecado,
né, formar ali uma barreira ao redor da minha família para resistir ali ao inimigo, para que ele fuja, para que ele não seja ali, não prospere, né, em atacar a minha família. No ponto 2, né, continua aqui o autor falando a posição de Jesus quanto ao adultério. Ele começa dizendo, para Jesus, a gênese, né, ou seja, o início do adultério, ele está no coração, na mente, começando com o olhar cobiçoso e pensamentos impuros que levam à prática sexual ilícita, né, fora do casamento, fora da união matrimonial. O posicionamento do mestre vai além, né, de tudo o que no Antigo Testamento era permitido ao homem, divorciar-se da sua mulher. Cristo vai ao cerne da questão e fala de um coração profano e contaminado, capaz de olhar cobiçosamente para uma mulher e, sem motivo, conceder carta de divórcio à sua esposa, né? Então aqui o que a gente vê é novamente uma antítese, né? Ou seja, uma oposição de Jesus ao sistema legalista, né? Que a gente vinha falando ali dos escribas e dos fariseus, né? Que interpretavam a lei ali de uma forma, né, que eles se preocupavam mais com o aspecto jurídico em relação ao pecado do adultério do que, né, com o que estava realmente, o que era realmente importante, que é o que estava no coração do homem, que é o lado emocional, que é o lado psicológico. E Jesus, ele veio falar a respeito disso, mostrar que o cerne da questão, né, que o âmago daquilo ali, né, o interior daquilo ali estava no coração do homem. Jesus vem atacando na raiz do problema para resolvê-lo, já que o adultério, né, o divórcio, ele é um problema. Jesus ele vem para acabar com o problema, né? E não tentar ali de uma forma ou de outra explicar e fazer com que aquilo se torne até de uma forma legal, como estavam fazendo os escribas e os fariseus. Então, aqui no sermão, no seu sermão, Jesus ele evidencia a importância de homens e mulheres absterem-se de pensamentos impuros, né? Mais uma vez, né, a gente vê Jesus ele falando, né, da importância de os pensamentos, né, estarem voltados para as coisas do céu, para evitar, né, que esses pensamentos maus nos levem a praticar pecados contra Deus. Isso nós vimos na lição anterior. Vimos que o homicídio ele é antecedido pelo ódio no coração do ser humano, pela ira no coração do ser humano. Então, se o ser humano ele tem ira no seu coração, ele tem ódio, tem rancor de alguém, isso daí é um princípio para o ato físico consumado do homicídio, né? Então, Jesus ele atenta para isso daí também em relação ao mandamento não adulterarás, né? Ele fala da importância, né, de se abster desses pensamentos aí impuros, né? E isso totalmente diferente, como eu já disse, né? A gente vê de novo, né, uma antítese, né? Jesus ele fala, eu porém vos digo, né? Ele vem aqui no versículo 27, né? Ele diz, ouvistes que foi dito, e no 28 ele diz, eu porém vos digo. Como a gente já falou também na lição passada, aqui ele não está se opondo à lei dada por Deus a Moisés. Ele está se opondo à interpretação da lei, né, que é aquele sistema de leis frias e sem vida que eram dados ali, né, interpretados pelos escribas e pelos fariseus. Jesus estava combatendo, né, esse sistema, trazendo o verdadeiro sentido da lei. O plano
original de Deus. Quando Deus deu a lei para Moisés, ele já deu com o verdadeiro sentido. Os homens foi que interpretaram a lei ao seu favor. E Jesus veio corrigir esse problema. Ele veio cumprir a lei nesse sentido mesmo de aperfeiçoá-la, de estabelecê-la. Então, tanto, né, fora como dentro do casamento, pois é dessa forma que se consegue manter a pureza em 3 níveis, né? No nível sexual, no nível moral, né, e no nível social. Precisamos ter a consciência de que perante Deus, como bem expressou Cristo, uma intenção errada é tão pecaminosa quanto um ato. Por isso devemos sempre buscar pensamentos puros e bons, né? Como a gente vê em Filipenses no capítulo 4, versículo 8, né, onde Paulo ele fala ali para a igreja de Filipos e diz: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. E também para os filipenses, para os colossenses, perdão, no capítulo 3 e no versículo 2, ele diz: pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Então aqui Paulo lhe mostra aquilo que nós cristãos devemos pensar. Nós como cristãos devemos pensar nas coisas que são do alto, pensar em coisas boas para evitar pecarmos contra Deus, né? E aqui a gente vê ele também escrevendo em 1 Coríntios, no capítulo 10 e no versículo 13, que dessa forma, se nós pensarmos nas coisas do alto, nós estaremos fortalecidos para resistir a todas as tentações, né? Então Deus ele nunca vai permitir que sejamos tentados além daquilo que possamos suportar. Antes, ele, junto com a tentação, ele dará ali o escape para que possamos suportar as tentações. E aqui no ponto 3, o autor ele fala dos males do adultério, né? Onde ele diz que o adultério é sempre prejudicial para a estrutura familiar. Não há exceções, né? Não, eu cometi um adultério, mas aquele adultério ajudou em algo. Não, o adultério ele é sempre prejudicial para a estrutura da família. Ele sempre vai arruinar com a família. E qualquer infidelidade no relacionamento a dois será ruim, pois gera desconfiança, feridas emocionais, desvalorização, desrespeito, fraqueza e queda na vida espiritual, né? Então o pecado, meus amados irmãos, o adultério é um pecado, ele sempre vai ter as suas consequências, conforme Paulo escreveu ali aos Gálatas, no capítulo 6 e os versículos 7 e 8. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Ou seja, aquilo que nós semearmos, né, aquilo que nós plantarmos, nós iremos ceifar, nós iremos colher. Aquilo que nós plantarmos, nós iremos colher. Então, se nós plantarmos as obras da carne, plantarmos pecado, nós vamos colher a morte, nós vamos colher as consequências desse pecado. Então, todo pecado ele traz consigo as consequências. Então, sempre que houver o pecado do adultério em um matrimônio, ele trará consequências terríveis para o casamento. Por isso é importante evitar tanto a prática do ato como os pensamentos indevidos, como a gente já falou, né, a respeito disso. Não somente o ato físico, a consumação do ato físico é pecado, como Jesus ele trouxe na sua verdadeira interpretação, mostrando que
o pensar, né? O pensar em pecar já é pecado também. Disse: eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela, né? Então Jesus ele mostra que só o fato de você cobiçar a mulher do próximo, que também era um mandamento, né? Ali no Decálogo, era pecado, e não somente a consumação do ato físico do adultério. Além disso, os prejuízos espirituais são ainda maiores, né? Como a perca da comunhão com Deus. A gente vê que Isaías, mais um versículo para os irmãos anotarem aí, Isaías no capítulo 59 e o versículo 2, ele diz o seguinte: mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Então, os nossos pecados, aquilo que nós fazemos de errado diante do Senhor, eles nos separam de Deus. São eles que fazem divisão entre nós e Deus. Então, perdemos a comunhão com o Senhor quando cometemos o pecado do adultério. Lembrando, não somente a consumação do ato físico em si, mas também, né, os pensamentos aí indevidos. Não havendo pureza em seus pensamentos, nem havendo lealdade com o seu cônjuge, o relacionamento entra em perigo e deturpa a mente do cristão, que, tendo a mente de Cristo, só deve pensar em coisas boas, né? Como a gente já falou aqui, Filipenses 4:8, Colossenses 3:2. O adultério deve ser evitado a todo custo, pois suas consequências são devastadoras. Além de ser pecado, fere a santidade de Deus, né? O escritor aos Hebreus, no capítulo 13, versículo 4, né? O versículo que a gente até já leu aqui hoje, ele diz que os que se dão à prostituição e os adúlteros serão julgados pelo Senhor. Em Provérbios, no capítulo 5, também temos também aqui essa referência que o autor ele nos dá, nos versículos 3 ao versículo 8, diz o seguinte: porque os lábios da mulher estranha destilam favos de mel, e o seu paladar é mais macio que o azeite. Ou seja, aquilo ali é algo enganoso, né? A mulher estranha, ou seja, fora do matrimônio, né? Aparentemente é algo bom, né? O pecado sempre ele aparenta ser algo bom. Aí o versículo 4 diz: mas o seu fim é amargoso como o absinto, agudo como a espada de 2 fios. Os seus pés descem à morte, os seus passos firmam-se no inferno. Ela não pondera a vereda da vida, as suas carreiras são variáveis e não as conhece. Agora, pois, filhos, dai-me ouvidos e não vos desvieis das palavras da minha boca. Afasta dela o teu caminho e não te aproximes da porta da sua casa. Esse aqui é o conselho que nós temos em Provérbios a respeito, né, do adultério, né? Aparentemente, às vezes, outra mulher fora do casamento, isso vale para a mulher também com outro homem fora do casamento, aparentemente, às vezes, parece bom à vista. E o pecado, ele inicia-se, né? E a gente vai ver aqui também no tópico 2, né? Ele entra em nosso corpo a partir, né, ali das entradas para o nosso coração. E a gente tem que tomar bastante cuidado, né, com isso daí e não permitir, né, que isso entre e domine o nosso coração, né? Esse é o conselho que nós temos em Provérbios, né? Evitar, se afastar desse tipo de coisa, afastar esses pensamentos dos nossos corações. Agora vamos para o tópico 2. Vimos no tópico 1 o quanto o adultério ele é abominável diante do Senhor, né? Tanto
a consumação do ato físico como pensamento em coisas ilícitas. E no tópico 2, o autor ele fala o que rege o coração, regerá o corpo. E no ponto 1, o que procede do coração, né? O que procede do coração. O pecado não está restrito apenas ao ato, mas também a pensamentos impuros, malignos, cuja fonte é o coração. Do hebraico, coração, levav, fala do homem interior, mente, vontade, alma, inteligência. Então isso é o coração, né? Quando a gente fala a respeito disso, não é coração na Bíblia, não é aquele coração que pulsa, né? Que bombeia o sangue, né? Para os demais órgãos do nosso corpo. Não é esse órgão, né? Quando fala na Bíblia de coração, está se relacionando aí com o nosso homem interior, com o nosso íntimo, com os nossos pensamentos, né? A gente já falou também disso aí na lição passada, já vimos falando a respeito da questão dos pensamentos, do coração como os pensamentos. Trata-se do lugar dos desejos, das emoções, das paixões. No seu aspecto figurativo, o coração refere-se ao caráter moral. Um cristão que tem o coração transformado, ele tem um viver totalmente diferente, visto que o seu coração ele é regido pela palavra de Deus. Então, o cristão que ele tem aí um novo nascimento, né? Ele tem o seu coração transformado. Ele, como a gente vê em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 17, ele é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Então ele tem um novo coração, um novo entendimento. Que é como Paulo fala em Romanos, no capítulo 12, e o versículo de número 2, ele diz: e não vos conformeis com este mundo, ou seja, não andem de acordo com o que o mundo fala, não andem de acordo com o mundo, conforme o mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então, quando aceitamos a Cristo, nós temos o nosso entendimento feito novo, renovado, e nós nos transformamos a partir da renovação desse entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, quando aceitamos a Cristo, nós temos o nosso entendimento renovado, tudo é feito novo, e nós não andamos de acordo com os valores do mundo, porque nós somos transformados para ser diferentes do mundo. E devemos ter o cuidado, né, aí de guardar o nosso coração, né? Como em Provérbios 4, 23 é dito, né? Provérbios 4, 23. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida, né? Então, a gente vê a importância de proteger os nossos entendimentos, de proteger os nossos pensamentos, as nossas ideias, o nosso coração. Porque o que nós fazemos, como vamos ver aqui no ponto 2, é totalmente influenciado por aquilo que nós pensamos. Nós somos, na verdade, o que nós pensamos. Que é o ponto 2. O homem é o que pensa. É sabido por todos que o homem é o que ele pensa ou sente. Os pensamentos e ideias que estão no seu homem interior são os motores que colocam em ação todo o seu corpo e são determinantes para a sua conduta. É importante a gente destacar aqui no ponto 2, né, os pontos de entrada para esse homem interior. Então a gente tem como pontos de entrada para o nosso coração
para esse homem interior, os nossos olhos, como a gente vê no Salmo 101, versículo 3, o salmista, ele diz o seguinte, 101, versículo 3, não porei coisa má diante dos meus olhos, aborreço as ações daqueles que se desviam, nada se me pegará. Então ele não põe coisa má diante dos olhos, porque sabe que se pôr essas coisas más diante dos seus olhos, aquilo vai atingir o seu coração. E também os nossos ouvidos. Então nem tudo aquilo que a gente escuta, nós devemos permitir que chegue até o nosso coração. Tem coisa que nós escutamos que deve entrar realmente pelo ouvido e sair pelo outro, para que nós não sejamos atingidos por aquilo. Na lição passada, por exemplo, falamos a respeito da questão do ódio, da ira, do rancor em nossos corações. Se nós dermos atenção para tudo que ouvimos, vamos ficar rancorosos, com a chamada raiz de amargura em nosso coração. Então, nem tudo que nós ouvimos devemos levar até o nosso coração. É como Paulo fala aos Tessalonicenses, ali na primeira epístola aos Tessalonicenses, no capítulo 5, e no versículo 22, examinai tudo e retém apenas o que é bom. Né? Então, nós devemos deixar chegar ao nosso coração apenas aquilo que é bom. Desse modo, o homem colherá aquilo que semear. O que semeia o pensamento da cobiça, desejando outra mulher, não demorará para que concretize isso na prática. Né? Nós somos aquilo que pensamos. Então, se eu ficar pensando em adulterar, uma hora eu vou acabar adulterando. A cobiça é algo que começa no coração. É como uma pequena semente plantada que vai gerar o fruto do pecado. Importante a gente entender, irmãos, que o adultério, ele não surge de uma hora para outra, não. O irmão está lá, tudo bem, no casamento, né, com a sua esposa, ou a esposa está tudo bem com o irmão do seu casamento, e de uma hora para outra decidiu que vai adulterar. Não. Primeiro é uma pequena sementezinha plantada ali no coração, e isso daí indicando os pequenos detalhes, às vezes, que acontecem no dia a dia. Nós devemos atentar para esses pequenos detalhes, e quando ver que aquela semente ela está sendo plantada, já retirar, antes que ali crie raízes e leve-nos a pecar, e ali gere o fruto do pecado. Por quê? Porque cada um, como o autor diz, é engodado por sua própria cobiça, a qual dará luz ao pecado, que sendo consumado, leva à morte. Isso daí está lá em Tiago, no capítulo 1, versículo 14 e 15. A gente até já citou na lição passada, né, falando a respeito desse texto. Né? Cada um ele é tentado pela sua própria cobiça. Deus ele não nos tenta. Nós somos tentados pelo nosso desejo, por aqui, né, pela nossa concupiscência. Então temos que entender que cabe a nós, né, identificar o momento em que essa semente, né, ela vai ser aí plantada, a semente da cobiça, né, do desejo, né, para pecar, e repreender esse sentimento para que isso não chegue ao nosso coração, né, e ali gere o pecado. Então o Senhor Jesus falou que aquilo que rege o coração se evidenciará no viver diário de uma pessoa por meio de seus atos. Se a gente vê lá em Gálatas, no capítulo 5, e nos versículos 16 e 17, o apóstolo Paulo ele nos diz que, digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. A gente vê então que nós devemos andar em espírito, porque há uma batalha do espírito contra a carne. E aquele que for mais alimentado vencerá essa batalha. Se praticarmos as obras da carne, vencerá a carne. Se tivermos o fruto do Espírito em nossas vidas, vencerá o Espírito. Então devemos andar em espírito para não cumprirmos as obras da carne, não pecarmos contra o Senhor.
aqui ele continua dizendo que ninguém está isento de tentações, mas é preciso revestir-se do novo homem interior, produzido por Cristo, para jamais cometer os atos pecaminosos por meio do corpo. A saída é pedir para Jesus fazer a transformação e nos dar um novo coração, né? Como a gente já falou, né? Termos aí um novo coração para nos transformarmos, né? Pela renovação desse nosso entendimento. Então, ninguém está isento de tentação. Todos nós somos tentados. E Tiago ele fala também a respeito disso. Ali no capítulo 11, versículos 2 ao 4, de Tiago, ele nos diz o seguinte: meus amados irmãos, tende grande gozo, grande alegria, quando caídes ou quando passares aí por várias tentações, provações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Tenha, porém, a paciência sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Então, o conselho que Tiago ele nos dá é para nos alegrarmos quando passarmos por várias tentações. E ele nos diz isso porque ele sabe que quando passamos por várias tentações, várias provações em nossas vidas, como o apóstolo Paulo falou, como já falamos aqui em 1 Coríntios, no capítulo 10, versículo 13, que Deus ele não vai permitir que a gente passe por tentações, provações acima das quais possamos suportar, mas juntamente ele dará ali a forma de escapar daquilo ali. E Tiago sabia que tínhamos que passar por aquelas tentações. E ele manda se alegrar. Por quê? Porque quanto mais provas, tentações passarmos e formos aprovados, mais maturidade teremos. Então a maturidade cristã ela é conseguida no momento em que passamos pelas tentações. Passamos por uma prova, adquirimos mais maturidade, mais experiência, né? Então a maturidade cristã ela é conseguida através, né, de passar por provas, por tentações. Então é importante, ninguém está isento, mas é até bom, né, o fato de passarmos para podermos ser mais perfeitos, sermos aperfeiçoados na nossa caminhada cristã. Aí no ponto 3, o autor ele fala sujeitando o corpo ao Espírito Santo. Então, como a gente já falou aqui, né, anteriormente, né, questão de andar em espírito, o caminho para que o cristão possa dominar bem o corpo é viver na dependência do Espírito Santo, né? É andar em espírito, há essa batalha do espírito contra a carne e vencerá aquele que for mais alimentado, né? Se temos que alimentar então o nosso espírito, né? Através aí de oração, de jejum, comunhão com Deus, adoração a Ele, né? Santificação, para que o Espírito ele seja alimentado, né? Temos que ter o fruto do Espírito em nossas vidas para que possamos vencer as obras da carne. Jesus fez uso de figuras de linguagem e de modo hiperbólico, né? Ele fez uso da hipérbole, né? De um exagero, para mostrar como se deve fazer para vencer os instintos sexuais. Ele fez uso aí, né, da figura de linguagem de hipérbole para mostrar isso daí, isso nos versículos 29 e 30 do capítulo 5, que lemos, né, onde ele fala para ali, né, ao sugerir se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atire-o para fora, para longe de ti, né? Jesus ali ele não tinha intenção de incitar alguém a praticar a mutilação dos membros, né? Essa não era a intenção de Jesus ao falar ali, né, para nós nesse versículo, né? Na verdade ali a gente vê isso também na Bíblia, até o escritor aos Hebreus, no capítulo 12 e no versículo 4, usando também essa figura de linguagem, né, onde ele diz: ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado. A ideia aqui não era, né, sangrar, né, ao combater contra o pecado, você não vai ter que sangrar, se mutilar de alguma forma, né? Então, essa figura de linguagem, a hipérbole, ela é vista por muitas vezes dentro da palavra de Deus, né? Então, a gente vê Jesus utilizando, vê o escritor aos Hebreus utilizando,
para a ideia aqui é mostrar, né? A ideia de Jesus aqui, o intento dele era mostrar outra coisa, né? De uma forma metafórica, né? Como o autor aqui está falando, né? O uso aqui é totalmente metafórico, dando ênfase de como um cristão pode crucificar a carne com suas paixões e sujeitar o seu corpo ao espírito para que não seja instrumento do pecado, né? Então a ideia aqui não era fisicamente, né, arrancar ali o olho, arrancar a mão, né? A ideia era mostrar de uma forma metafórica, exagerada mesmo, né? Utilizando ali a hipérbole, que nós devemos lutar, né, contra o pecado, né? Aquilo que nos leva a pecar contra Deus, nós devemos exterminar de nossa vida, realmente cortar ali o mal pela raiz, né? Que ele diz, Jesus não estava falando de cortar algum membro do corpo, né? Ele estava falando, na verdade, de cortar, como eu disse, o mal pela raiz, né? O pecado, e não o membro físico. Pois nada disso valeria enquanto o coração ainda estiver cheio de pecado, né? O pecado, ele não é algo físico, né? O pecado, ele é espiritual, né? Então ele está no nosso coração. No nosso coração, ele é exteriorizado. Um coração transformado pelo poder de Cristo mostrará atitudes e sacrifícios que visam glorificar a Deus. Então aqui o entendimento que a gente tem do que Jesus estava falando, como eu falei, era na verdade de não praticar o pecado, né? Realmente cortar esse mal aí pela raiz. E esse mal relacionado a práticas de prostituição, práticas de sexo ilícito, né? Como a gente viu aqui, né? Mostrar o que se deve fazer para vencer os instintos sexuais. Essas práticas, aí a gente consegue identificar no nosso dia a dia, né, como a pornografia, que elas entram através aí, como a gente falou, dessas portas de entrada para o coração, né, para o homem interior. A pornografia, por exemplo, entra através dos olhos, né? Então, o homem ou a mulher que assiste a pornografia, ele está permitindo que o mal ele entre através dos seus olhos e chegue até o seu coração. Então nós devemos exterminar a pornografia, músicas sensuais que entram através dos nossos ouvidos, também o mau uso, né, o uso indevido de sites e de redes sociais. Não que os sites e as redes sociais eles sejam ruins. Nós, por exemplo, anunciamos o Evangelho do Senhor Jesus através das redes sociais. Esse vídeo vai chegar para os irmãos através de redes sociais. Então, utilizando da forma correta, né, nós estaremos fazendo bem. Mas são muitos os que utilizam de forma indevida para práticas sexuais ilícitas, né, permitindo que chegue aí ao seu coração o pecado. E também, irmãos, conversas aí que não edificam, né, e levam as pessoas à prática do pecado, né? As más companhias, elas corrompem aí os maus costumes. Devemos ter muito cuidado com as conversas que nós estamos tendo, né? Às vezes a conversa ela começa por um caminho, leva a outro e aquilo leva à prática do pecado. Muito cuidado com as nossas amizades. E aí Paulo, né? Só que a gente já falou desse versículo, né? 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, quando Paulo escreve ali aos Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 22 e 23, diz o seguinte. E aqui, 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículos 22 e 23, diz assim: abstendo-vos de toda aparência do mal. Né? Paulo ele fala para os irmãos, né, tomar cuidado, né, com toda a aparência do mal. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Na verdade, o versículo, né, de examinar tudo, reter o que é bom na questão do ouvido, é o 21, né? E o 22 e 23 foi esse que a gente acabou de ler, né? Para se abster toda a aparência do mal e se conservar santificado, né, para a vinda do Senhor Jesus. Corpo, alma e espírito, né? Então, nosso corpo, ele tem que estar conservado, santo, para a vinda do Senhor Jesus, né? Fugir aí, como Paulo ele deu o conselho para os coríntios, fugir de toda a prostituição. Esse é o conselho que o apóstolo Paulo ele nos dá.
Então vamos agora para o último tópico da nossa lição, tópico 3, a indissolubilidade do casamento. A gente vai falar aqui primeiramente do casamento na perspectiva bíblica, né? Ou seja, o seu sentido original. Sabemos que o casamento é a mais fundamental de todas as instituições sociais. Como a gente falou, né? O autor ele falou que é a célula máter, né, da sociedade, é a célula mãe, a célula principal da sociedade, né? E a primeira instituição criada pelo Senhor. Na perspectiva divina, o casamento ele deve ser uma união permanente, né? O Senhor Jesus ele fala a respeito do casamento, né? Na perspectiva divina, ali no plano original de Deus, né? Em Mateus, no capítulo 19, né? Quando os fariseus eles vão ali interrogar Jesus a respeito do casamento, a partir do versículo 3 até o versículo 12, Jesus ele fala ali para eles. Ele já conhece a intenção, talvez, ali de praticar, né, o divórcio, né? Eles perguntam ao Senhor, né? Eles estão chegando-se ao pé dele os fariseus, tentando e dizendo-lhe, né? Não foram fazer uma pergunta para querer realmente aprender, né? Ele disse, é lícito, ou seja, é permitido ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo, né? Então, eles, como entendedores da lei, deveriam saber a resposta, né? Mas estavam agindo da forma correta. Nesse Sermão do Monte, o Senhor Jesus ele estava falando para os seus discípulos. E ele trouxe o ensinamento. E logo mais, né, aqui a gente já vê no capítulo 19, os fariseus chegam para tentar Jesus em relação a isso. E ele repete a mesma coisa no versículo 9 que ele disse lá no Sermão do Monte, né? Então, a gente vê Jesus ele trazendo aqui o sentido original do casamento, né? O sentido, o plano original de Deus, né? Ele diz, ele, porém, respondendo, disse-lhes, não tendes lido que, no princípio, o Criador os fez macho e fêmea, e disse, portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne? Assim, não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. É interessante aqui que algumas pessoas às vezes falam, né? O que Deus uniu, o homem não separa, né? Mas a verdade, Jesus ele não estava afirmando que o homem não separa, né? Até porque eles estavam separando, estavam ali tornando o casamento dissolúvel, né? Dando-lhe o divórcio. E, na verdade, o que Jesus fez foi ordenar a eles, olhe, o que Deus uniu, né? Não separe o homem, né? Não separe. Foi Jesus ordenando para que não separasse. Disseram-lhe eles, então, por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la, né? E Jesus vai e diz, né? Disse-lhes ele, Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar vossa mulher. Está lá em Deuteronômio, no capítulo 24. Mas, ao princípio, não foi assim. E é interessante que Jesus diz, mas ao princípio não foi assim. Ou seja, o plano original de Deus para o casamento não foi esse. O plano original de Deus para o casamento era que o homem e a mulher estivessem juntos para sempre. O casamento ele foi criado para ser para sempre, até que a morte os separasse. Então, aqui continuando, né, não querendo jamais que os votos do casamento fossem quebrados, Deus deu a ordem, não adulterarás. Como a gente já falou, esse mandamento era justamente para proteger o casamento, né, para proteger dos ataques do mundo. A singularidade dessa maravilhosa união foi destacada por Cristo quando falou do vínculo conjugal, expressando que não são mais dois, mas uma só carne. A gente já leu aqui em Mateus 19:6. Paulo via essa união de maneira tão cândida, tão pura, né, que comparou o amor de Cristo, que se sacrificou pela igreja, ao amor do marido para com sua esposa, lá em Efésios, no capítulo 5, versículo 25. E também, nesse mesmo capítulo, onde Paulo ele dá ali diversas instruções ao esposo, e a esposa ele finaliza no versículo 33, dizendo o seguinte,
Efésios capítulo 5, versículo 33. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Então, Paulo ele fala que o marido tem que amar sua mulher como Cristo amou sua igreja, de forma incondicional. Por isso que o jovem, quando ele vai procurar um casamento, ele tem que entender que aquela moça que ele escolheu para casar, ele vai ter que amá-la de forma incondicional e para sempre. E a moça tem que observar naquele jovem ali que ela vai ter que respeitá-lo para sempre. Então, esse é o propósito de Deus para o casamento. O marido, ele deve amar a sua esposa. Se o marido amar a sua esposa, ele não vai judiar com ela, não vai maltratá-la, não vai ofendê-la. E a mulher, consequentemente, ela vai respeitar o seu marido, ela vai honrá-lo. O homem, ele quer ser honrado. E não importa o homem ser honrado na igreja, não importa o homem ser honrado no trabalho, importa primeiramente ao homem ser honrado dentro da sua casa, no seu casamento. Se o homem for honrado na igreja, mas não for honrado no seu lar, pela sua esposa, não for respeitado pela sua esposa, essa honra que ele está tendo na igreja, no trabalho, seja onde for, não é válida. Ele tem que ser honrado primeiramente dentro do seu casamento, pela sua esposa. Então aqui no ponto 2, dando prosseguimento, o casamento a gente vê aqui no ponto 1, que ele no plano original de Deus é indissolúvel, é feito para que o marido e a esposa eles se amem de forma mútua, É um respeito mútuo, um amor mútuo. E no ponto 2, o que fazer para que o casamento seja para sempre, Então aqui a gente tem a receita, para que o casamento ele dure para sempre, Qual a receita, irmão? Para que a gente consiga fazer com que o casamento ele dure aí para sempre, seja vitalício. Então a gente sabe, irmãos, é interessante ressaltar aqui que a gente vive numa sociedade, como eu já falei, nós não seguimos os valores dessa sociedade, nós vivemos numa sociedade que todas as coisas elas são descartáveis, Parte do material para o lado sentimental. Quebrou alguma coisa, descarta. Não vamos ajeitar não, descarta, As coisas são muito descartáveis. E isso também no lado emocional. As pessoas elas pensam, não, ó, se você casar, se der certo, tá bom. Se não der certo, separa. Pensam dessa forma, infelizmente. Mas nós, como cristãos, nós entendemos, de acordo com a palavra de Deus, que o casamento ele é para sempre, ele é indissolúvel, E temos a nossa mentalidade transformada, como a gente já viu aqui em Romanos, no capítulo 12, versículo 2, Nós somos transformados pela renovação do nosso entendimento e vivemos a nossa vida, o nosso casamento, nosso matrimônio, de acordo com a palavra de Deus. Então, o que fazer para que o casamento seja para sempre? A gente, de acordo com a palavra de Deus, vamos ver o que fazer. Um casal que vive a vida a dois em amor irá construir a mais bela e perfeita união, ainda que enfrente lutas e revés nessa vida, como a gente já falou, Ninguém está ali isento de passar por tentações, de passar por provas, de passar por lutas. Todos nós passamos, Mas mesmo passando por isso, há uma receita, Há um método para conseguir viver a vida conjugal a dois, de forma harmoniosa. O casamento deve ser construído, isso aqui é bom, importante a gente frisar que o casamento ele é construído. Não existe um casamento perfeito. Meu casamento ele já iniciou aqui de uma forma perfeita, não vou precisar fazer nada. Acontece naturalmente, a gente não briga, não acontece nada. Então nenhum casamento ele é assim. O casamento ele é construído através do diálogo, através do respeito, como ele fala aqui, com base em respeito, amizade, bom tratamento, carinho, dignidade, entre outros. Então, o diálogo principalmente, tem que ter muita conversa, A partir do namoro, já inicia-se o processo do casamento. Ele inicia no namoro, a conversa, e ali vão se conhecendo para poder construir. Nada mais bonito do que um homem que se junta com sua esposa e os dois constroem a sua vida juntos. Isso é maravilhoso. Então, nós devemos procurar, com base aí no respeito, na amizade, no tratamento, a amizade,
O esposo ele tem que ser amigo da sua esposa e a esposa tem que ser amiga do seu esposo. Como bem disse o apóstolo Pedro, né, em 1 Pedro 3,7. Se tudo isso estiver presente no casamento, ele será para sempre. O casal cristão tem conhecimento de que no aspecto espiritual ambos são iguais. E na vida a dois há obrigações distintas e específicas a serem cumpridas. Né? Na verdade, temos aí duas pessoas diferentes que vão se completar. Né? A esposa ela entende, né, a respeito de alguns determinados assuntos, o marido de outros. Então, um vai tratar das finanças, o outro vai tratar dos afazeres de casa, né? E ali não significa, né, que o marido está isento dos afazeres de casa e a mulher quem vai ali carregar o piano nas costas. Não é bem assim, né? Tudo é feito de forma dividida, né? Então essa ideia, né, de que o homem ele não pode fazer isso ou aquilo, né? Isso é algo que na verdade a gente não é nem bíblico, né? O marido ele sobrecarregar ali a sua esposa, né? Se aqui no apóstolo Paulo ele fala que nós devemos amar a nossa esposa como Cristo amou a sua igreja, Jesus carregou a cruz por nós, né? Ele carregou por nós os nossos pecados, foi um amor incondicional. Então, nenhum marido ele deve ali sobrecarregar, humilhar a sua esposa, né? Pelo contrário, né? Ele deve apoiá-la, né? A esposa ela é uma adjunta, né, para o seu marido, anda ali lado a lado, né? Então há essas diferenças, né? Ali, umas vezes é melhor nisso, outras vezes é melhor naquilo, mas isso daí é bom porque complementa, né? E como eu falei, né? É sempre bom os dois construírem isso junto. E quando se complementa e vão construindo junto, as coisas elas vão acontecendo melhor. Então, aqui o autor continua dizendo que a união sexual é outro fator preponderante que deve ser levado em consideração no casamento. Ele deve ser desfrutado pelo homem e pela mulher casados em uma intimidade mais profunda, e o verbo coabitar fala de uma relação sexual dentro do casamento, tratada pela Bíblia como algo digno, né? Então a gente vê que o casamento, né, a gente viu que falou aqui a questão, por exemplo, dos dois construírem algo junto. No casamento também a gente vê o casamento com a ideia de procriar, de ter filhos, né? Um casal, quando ele se casa, em sua maioria das vezes ele pensa em ter filhos. Esse é um mandamento do Senhor, multiplicai-vos, né? Tem também a ideia da recriação, né, dos dois terem esse envolvimento físico, né, da união sexual, para que os dois haja uma recriação, né, em relação a essa união sexual, e também da unidade, né, dos dois serem uma só carne, né? O casamento também traz esse pilar, né, da unidade. Então os dois serão uma só carne no momento em que estiverem ali a sua união física. O casal cristão é consciente de que jamais deve usar o sexo como fazem os ímpios, né? E o casamento, ele é, irmão, ele é um dom, um presente dado por Deus, e ele deve ser honrado, né? Em nenhum momento nós devemos buscar se basear naquilo que as pessoas ímpias fazem, né? Nunca deve passar pela cabeça de um cristão, né, praticar atos que as pessoas lá do mundo estão praticando, né? Fazer da forma como as pessoas fazem aí, sem respeito, né? Como ele diz, sem amor, carinho, respeito, tão somente para dar vazão às suas lascívias, né? A gente vê aqui em Provérbios 18, 22, o seguinte. Provérbios capítulo 18, versículo 22, o autor ele diz: o que acha uma mulher, acha uma coisa boa, e alcançou a benevolência do Senhor. E no 19, versículo 14, diz assim: a casa e a fazenda são herança dos pais, mas do Senhor vem a mulher prudente. Então é bênção na vida do marido a sua esposa. Assim como o esposo é bênção na vida da esposa. E como nós já lemos aqui em Hebreus 13, 14, né? O matrimônio sem mácula, ele deve ser honrado, né? Então devemos honrar o
casamento, né, dado por Deus para a humanidade, com aí várias benevolências, né, para o homem e para a mulher. E aqui o autor diz: portanto, o casal, aí vem a receita, né, que deseja que seu casamento dure para sempre, ele deve estar em comunhão com Deus, e isso é muito importante, é o principal, é estar em comunhão com Deus, né? Não adianta o homem e a mulher se darem bem se os dois não estão se dando bem com Deus, né? Então precisa estar em comunhão com Deus, ter uma união marcada pelo amor, né? Os dois devem se amar, o marido amar a sua esposa, a esposa amar o seu marido, deve ser uma relação mútua, e uma vida sexual regrada e sadia, né? Para que os dois estejam ali em consenso, né? Em todo momento, né? Para que os dois possam aproveitar, né, da sua vida de casado, né? Que o marido ele nunca perca o interesse na sua esposa e que a esposa nunca perca o interesse no seu marido, né? A irmã deve se cuidar, né, para o seu esposo, e o esposo deve se cuidar para a sua mulher, né? Os dois devem se cuidar um para o outro, né, para que não percam o interesse sexual um no outro, né? A irmã às vezes ela pensa que quando casou, acabou ali, né? Não é bem desse jeito, né? Eu, por exemplo, né, não faço muito tempo de casado, mas ainda estamos no início, né? Mas devemos sempre manter esse cuidado, né? Cuidado para o marido ele ser atraente para a sua esposa e a esposa ser atraente para o seu marido. Essa parte física, essa união sexual, ela é importante dentro do casamento. É importante a comunhão com Deus, o amor entre os dois e a atração física, né? Claro que a degradação física, ela vem com o tempo, né? Ela vem com o tempo, mas o marido se cuidando, né? Ficando bonito para a sua esposa e a esposa ficando bonita para o seu marido, né? Os dois irão agradar ali ao outro e manter a vida sexual regrada e sadia, como bem o autor ele fala aqui na lição. E no ponto 3, meus irmãos, para finalizar o ponto 3 do tópico 2, casamento, uma união indissolúvel, né? Esse ponto é muito importante, né, na nossa lição. O autor ele fala o seguinte: na discussão de Jesus com os líderes religiosos, né, que a gente leu aqui em Mateus também no capítulo 19, ele destacou os ideais divinos sobre o casamento, isto é, como Deus o havia projetado a fim de que fosse permanente, né? Que ele dá Marcos capítulo 10, versículo 9, que é o mesmo que a gente leu também lá em Mateus no capítulo 19, né, que ele diz que aquilo que Deus uniu, aquilo que Deus juntou, não separe o homem. Como eu disse, Jesus não está afirmando, como algumas pessoas falam às vezes, né, aquilo que Deus uniu, o homem não separa. Jesus não disse isso. Até porque os homens estavam separando. Ele ordenou: olha, aquilo que Deus uniu, o homem não separe o homem. Então essa é uma ordenança de Jesus, é uma ordenança divina, né? Ali ele estava como um legislador, como o próprio Deus, falando que o homem não deve separar aquilo que ele uniu. Há exegetas que gastam tempo e muitas letras para provar que o divórcio era permitido. Buscam elementos históricos nas duas escolas rabínicas, Shammai e Hillel, sendo que a primeira destacava a questão da impureza no aspecto mosaico a partir do adultério, permitindo a carta do divórcio, e a segunda era mais liberal e dizia que qualquer desagrado da parte do marido poderia dissolver o casamento. Contudo, o melhor seria que tais estudiosos gastassem mais o tempo para falar do casamento conforme o propósito eterno, atentando para o princípio de tudo, que foi o que a gente já falou aqui, né? Quando Jesus ele fala, né? No princípio não foi assim, né? Então, a origem, né? Ali o plano original de Deus, né? O plano original de Deus para o casamento, né? Como a gente vê em Gênesis no capítulo 2, versículo 24, né? Quando Deus criou ali o homem e a mulher e ele mesmo celebrou o casamento dos dois, ele disse: portanto, deixará o varão, seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á, né? Se unirá à sua mulher, e serão ambos uma carne. Esse foi o propósito de Deus. Olha, o homem vai deixar a casa do seu pai, e a mulher vai deixar a casa dos seus pais,
vai se unir, se tornar uma só carne com a sua mulher, se juntar com a sua mulher, né? E os dois vão ser ali um só, um só. Esse foi ali o propósito de Deus, né? Para o casamento. É o plano original do Senhor e ressaltado pelo Senhor Jesus quando foi ali indagado pelos fariseus, né? Tentando ali tentá-lo, né? E ele respondeu de forma sábia, como só Deus poderia responder, né? Mostrando ali o plano original. E aqui o autor ele faz questão de mostrar que nós devemos gastar o nosso tempo falando a respeito do casamento. E quantos casais estão sendo destruídos dentro da nossa igreja? E às vezes as pessoas atentando para questões jurídicas, como estavam os fariseus e escribas, e esquecendo de ressaltar a importância do casamento. O quão sagrado é o matrimônio sem mácula. E aí, para Jesus, o casamento é uma união indissolúvel, né? Como a gente vê, Deus ele abominando aí o repúdio, o divórcio, né? Em Malaquias capítulo 2, versículo 16. Os irmãos depois consultem essa referência. E por isso deixou claro que quanto ao divórcio, não era um mandamento de Moisés, mas sim uma concessão devido à fraqueza humana, por causa do pecado, pelo padrão baixo e desmoralizante que muitos estavam vivendo, né? Ele não foi permitido o divórcio, não foi porque era um plano de Deus, mas por causa da dureza do coração dos homens, porque muitos estavam ali pecando. Enquanto a lei permitia o divórcio, e está lá em Deuteronômio no capítulo 24, né? E ali o repúdio, ele era dado, né? Se o homem não achasse graça na mulher, ele poderia repudiá-la, né? Então era algo aí que faziam de forma banal, muitas das vezes, né? E aí Jesus ele traz a verdadeira interpretação, né? Como a gente vê nos versículos 31 e 32, né? Do capítulo 5 de Mateus, né? Na leitura bíblica diária que foi feita hoje, né? Ele diz: eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de prostituição, já faz que ela cometa adultério. E qualquer que casar com a repudiada comete adultério. A gente vê também em Mateus capítulo 19, versículo 9, ele falando ali, isso aqui está falando para os seus discípulos, no Sermão do Monte. E em Mateus 19, versículo 9, ele fala também para os fariseus, quando eles vão ali interrogá-lo. Sempre é dolorido falar sobre divórcio, visto que já se trata da destruição de um casamento, né? Então, o autor ele faz questão aqui de não citar, não falar. A gente vê na declaração de fé das Assembleias de Deus, também lá no capítulo em que fala sobre a família, no capítulo 24, que no final do ponto 1, né, da página 204 aí, se os irmãos tiverem em sua casa a declaração de fé vão ver, lá no final, né, na página 204, no início da página 205, ele fala em que momento a dissolução do casamento ela é justificada de acordo com a Bíblia, né? Ele traz aqui alguns versículos. O autor na lição ele não fala a respeito porque o objetivo da lição não era isso. O objetivo da lição é ressaltar a importância do casamento e mostrar que ele é indissolúvel, né? Aos olhos de Deus, no plano original, o casamento ele foi feito para ser para sempre. Mas, né, aqui na declaração de fé das Assembleias de Deus, a gente vê que a dissolução do casamento é justificada nos seguintes casos. O primeiro, a morte, né, que é onde a gente já falou aqui em Romanos, no capítulo 7, versículo 2, né, até que a morte ali os separe, né, e a gente vê Paulo falando, é porque a mulher está sujeita ao marido enquanto ele viver, está ligada pela lei. Mas morto o marido, está livre da lei do marido, né? Então, quando o marido morre, ou a mulher morre, né? Eles estão livres e podem novamente casar-se, né? Então, esse é o primeiro caso de dissolução do casamento, é com a morte, né? Que aí foi também instituído por Deus, né? Nesse sentido. O segundo é com a infidelidade conjugal, que a gente já falou aqui que Jesus falou, na leitura bíblica diária a gente citou, e também em Mateus, no capítulo 19, versículo 9, também é falado a respeito disso. Jesus ele dá
aí essa justificativa para a dissolução, que é o caso da prostituição, e também na deserção por parte do cônjuge descrente, né? Quando o marido que não é crente, ou a esposa que não é crente, decide se afastar do marido. E aqui também, né, abre brecha para a questão de, às vezes, o marido ou a esposa, enfim, está violentando o seu cônjuge, né, fisicamente, né, e ali o marido, por exemplo, batendo na mulher, e isso é uma forma de mostrar que ele não quer mais nada com ela, né. Isso daí, na verdade, é até uma forma Isso é um caso extremo, né, um caso de polícia, né, um caso já de polícia aí, né. A Lei Maria da Penha está aí para resolver esse caso. E também o contrário também da mulher com o homem, né, que tem acontecido, infelizmente, bastante no nosso dia a dia. Mas, irmãos, esses casos, eles são para serem aí analisados, né, pelo pastor do casal, né, pelo pastor da igreja, né. O pastor é quem tem que, como eu falei, isso daqui é para nós que seguimos a palavra de Deus. Então, pelo menos dos dois estará na igreja, e esse caso é para ser avaliado pelo seu pastor, né. O que eu trouxe aqui para os irmãos, a gente trouxe foi o que tem na palavra de Deus, né? O que tem até na declaração de fé das Assembleias de Deus. Mas cada caso é um caso, e esses casos eles devem ser avaliados, analisados, né? Cada caso individualmente pelo pastor, né? Para que seja dada ali uma solução, né, para esse problema, para essa questão, né? E claro, irmão, sempre ressaltando, né, que o perdão ele é sempre que possível aí o melhor caminho, né? A gente falou na lição passada a respeito da reconciliação. E a reconciliação, no caso também aí do adultério, do pecado, né, a prostituição, é o perdão, a reconciliação é o melhor caminho, né, para os irmãos. Então, sempre que possível, né, o perdão ele deve ser posto ali em mesa, né? Até porque, como a gente falou, o adultério ele era comparado metaforicamente com a idolatria do povo de Israel. E também com a nossa, hoje em dia. Se nós estivermos idolatrando, nós estaremos adulterando, né, em relação ao nosso relacionamento com Deus. E Deus, ele perdoa o pecado do seu povo, do povo de Israel, perdoa também os nossos pecados. Então, quando Deus perdoa o pecado do seu povo, quem somos nós então para não perdoarmos os pecados das pessoas? Claro, né, que isso não seja de forma ali incidente, né, a pessoa sempre cometendo esse ato, né. Então, meus amados irmãos, aqui concluindo, né, a lição de hoje pela palavra de Deus, compreendemos que o casamento é para sempre, mas sua construção depende de uma vivência com Deus em um relacionamento marcado pelo amor. Então, o casamento ele é para sempre. Frente aos problemas que possam surgir, o caminho não é o divórcio, né? O caminho não é dissolver o casamento, né? Os cônjuges devem agir com boa vontade e sacrifícios, buscando sabedoria divina para que se volte a verdadeira harmonia com a presença de Deus. Por isso, como é que um casamento pode durar para sempre? Tem que ter a comunhão com Deus, tem que ter o amor e tem que ter, né, a vida sexual ali regrada e sadia, né, para evitar que haja o adultério. Então, a gente tem que buscar ter essa comunhão com Deus, ter a nossa mente transformada, tirar todo tipo de impureza do nosso coração, para que possamos solucionar os problemas. Todo casamento ele vai sempre ter um problema, né? Vai ter uma questão a ser resolvida, né? Alguns vão conseguir resolver de forma mais fácil, outros de forma mais difícil. Mas o importante é que todos os casais consigam resolver os seus problemas, consigam resolver as suas questões sem precisar, né, aí tomar o caminho do divórcio. Infelizmente, na sociedade de hoje em dia, como a gente falou, descartável, né? As pessoas até aconselham, oh, se casar deu certo, se casar deu certo, continua. Se não der, faz a dissolução, né, o divórcio, né? Infelizmente, a sociedade ela tem tomado esse rumo, mas nós, como cristãos, devemos, né, como formadores de opinião, né, levar o ensinamento bíblico para a sociedade, mostrar para as pessoas que o plano original de Deus para o homem é que o casamento ele seja indissolúvel, né? Então, aí a gente viu que o adultério e a prostituição eles são abomináveis aos olhos de Deus, não somente a prática do adultério físico em si,
mas também aquele pecado de prostituição, né? A porneia, né? Que surge ali, né? No coração do homem. Por isso nós devemos guardar os nossos corações, né? Devemos aí tomar cuidado com as portas, né? De entrada para o coração, para o nosso homem interior, né? Os nossos olhos, os nossos ouvidos. Pensar sempre nas coisas que são do alto, né? Nas coisas de Deus, evitando, né? Esse tipo de coisa. E entender, né? Entendemos aí no terceiro tópico, o plano original, né, de Deus para o casamento nunca foi o divórcio, né? O plano original de Deus é que o homem ele se junte com a mulher, virem uma só carne e vivam para sempre, né? Até ali que a morte os separe. Então essa foi a lição de hoje, né? Esses foram os ensinamentos que nós tivemos na lição de hoje. Uma lição muito aplicada, um assunto que por muitas das vezes é até polêmico, né? É até polêmico, mas que nós devemos ficar com esse ensinamento para fortalecermos os nossos casamentos, fortalecermos os nossos matrimônios, para que possamos estar, né, em comunhão com o nosso cônjuge e também em comunhão com Deus, sabendo que a prática, né, aí de pecados sexuais, eles levam tanto à perca de comunhão com o nosso cônjuge, como também de comunhão com Deus. Então, cuidemos, né, nos santifiquemos para estarmos em comunhão sempre com Deus, aguardando, né, a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Na próxima lição estaremos estudando, né, a lição 6, né, que tem por título Expressando Palavras Honestas, né? Eu espero que os irmãos estejam aqui conosco, né, nos acompanhando. Se vocês estão gostando, né, dessas lições, deixa aí o seu joinha, né? Compartilhe também aí com seus amigos, com seus familiares, seus irmãos, para que eles possam estar sendo edificados na palavra de Deus. E não se esqueça, né, no domingo aí, domingo agora no caso, dia 1º de maio, né, participe da Escola Bíblica Dominical, né? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.